Olá pessoal, vamos falar hoje das mudanças aí que entram na versão 3.7.0 do Xcontent, tá? Tem algumas bem impactantes, muitas delas aí feitas para segurança, tá? Segurança e LGPD. Vamos à primeira, eu acho que talvez seja a mais impactante aí para todo mundo. Agora, por padrão, tá? O Xcontent vai vir com um HTTPS ativado, tá? Então, logo após atualizar aí para essa versão 3.7.0, as instalações locais aí que têm acesso via IP, vocês vão se deparar com essa mensagem, né? Ou uma mensagem semelhante aí de acordo com o navegador que vocês estiverem usando, que é para dizendo que esse certificado aqui para essa conexão não é válido, tá? E aí vocês precisam vir aqui em avançado e mandar continuar, tá? Por que que essa mensagem aparece? Por que que foi feito isso, né? Então, assim, ó, HTTPS é uma conexão criptografada, tá? Para acessos locais, assim, via IP, o cliente pode comprar um certificado, né? Ir lá e instalar no servidor e fazer as suas alterações ali de DNS, tá? Essa mensagem não impacta em nada, não causa nenhum tipo de risco ou problema de conexão ou de segurança, tá? Bem pelo contrário. Então agora a gente está garantindo que todo o tráfego de informações são criptografadas, tá? Entre o servidor e a estação. Para quem acessa via cloud, lá sim a gente já tem o certificado digital válido instalado, então essa mensagem não vai aparecer, tá? Então, essa é a primeira mudança, talvez uma das mais impactantes e visíveis já inicialmente, tá? Vou logar aqui no sistema para a gente falar sobre outras mudanças aqui. Ahn, Vamos lá. Deixa eu pegar meu roteirinho aqui. Bom, tem uma outra questão também que talvez impacte bastante, que é o bloqueio, né, de múltiplos logins, o mesmo usuário logando em vários dispositivos, tá? Então, aqui mesmo, né, se eu tentar abrir uma janela anônima aqui e tentar logar aqui nesse servidor aqui que eu estou logando, com o usuário admin, ele vai dar um erro, né, aqui e vai me dizer: olha, usuário já logado na máquina nome tal, 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 IP tal. Então, assim, ó, não é mais permitido que o mesmo usuário se logue, né, em várias vezes em máquinas diferentes, tá? Quando eu falo máquinas diferentes, tá, pessoal, é navegador diferente, tá? Aqui eu já só troquei de navegador, né? E ele já me dá essa mensagem. É claro que se eu tiver logado aqui nesse navegador e sair e entrar de novo, eu vou permanecer logado, né? Eh, esse, essa questão pode até ser um problema, tá? Para alguns clientes ou às vezes, sei lá, o usuário fica logado e por algum motivo o navegador deu algum problema, perdeu o código lá de sessão que é gerado no login. Então, para isso, a gente criou aqui dentro de usuários, tá? Se o usuário tiver algum problema, basta algum outro usuário, né, que tem acesso, né, a esse menu usuários, vir aqui e mandar deslogar esse usuário aí que ficou com problema para se logar, tá? Fazendo isso, daí o usuário vai voltar aí a poder se logar em outro computador, tá? Bom, essa é uma mudança, então, o bloqueio de logins simultâneos. A gente tem então também agora a adoção e a implementação do duplo fator aí de autenticação, tá? O 2FI lá, ou Double Factory, como queiram chamar. Como que funciona esse recurso e como que a gente ativa, como é que usa, tá? Esse é um recurso
bem interessante para segurança de login, tá? Ele é um recurso que trabalha em conjunto com o celular, com o smartphone de vocês. Então, eu só vou conseguir logar no sistema se eu entrar no meu smartphone e gerar um token de segurança para conseguir logar, tá? Bom, como é que funciona aqui dentro do Xcontact? Tá? Por padrão, esse recurso está desativado para todos os usuários, tá? Cada usuário que quiser ativar esse recurso, ele vai logar aqui no sistema e aqui em cima, no canto direito aqui, tá? Do lado do botão aqui de logoff tem uma chavezinha aqui, ó, que se vocês pararem o mouse em cima, ele fala ali, né? Duplo fator, 2FI, né? Então, vocês clicam aqui, vem essa mensagem aqui para vocês, né? Então, no momento, a autenticação de duplo fator está desativada, tá? Se prosseguir com a ativação, você irá precisar que seu smartphone gere o código de autenticação toda vez que você for entrar no sistema. Os autenticadores de duplo fator costumam identificar as contas por um nome. Então, dê um nome aqui que vai ajudar. Então, eu posso colocar aqui Xcontact cliente ABC, tá? Aqui embaixo, então, ele diz, né, como que vai ser a identificação do QR Code lá no smartphone. Então, a gente já vai ver isso. Vai aparecer uma mensagem igual ou semelhante a essa aqui, né? Que é o nome que vocês deram aqui, o nome da conta, traço o usuário, né, que está logado e embaixo X5 soluções, tá? Bom, então eu vou vir aqui ativar duplo fator, tá? Ele demora um pouquinho aqui, né, para gerar o QR Code. É claro, né, pessoal, que tanto o servidor do Xcontact quanto aqui a estação de trabalho do, do cliente precisa ter acesso à internet para fazer isso, tá? Isso vai para o cloud, né? Não é um cloud da X5, é um cloud do Google, né? E para poder gerar esse QR Code aqui e poder trabalhar com essa autenticação de duplo fator. Então, pessoal que não tem acesso à internet, aí, tanto no servidor da X5 como nas estações, não ativem o duplo fator porque vocês não vão conseguir mais logar, tá? Bom, ativado o duplo fator, aparece essa mensagem aqui, né? Duplo fator ativado, leia o código QR abaixo no Microsoft Authenticator, Google Authenticator ou o Out aqui, né, da Twilio, tá? Então eu vou pegar um emulador aqui para tentar mostrar como é que funciona isso, tá? Vou colocar aqui então, vou entrar no meu smartphone, vou pesquisar aqui, por exemplo, por Microsoft Authenticator. É um dos que eu uso, é bastante confiável, é fácil de utilizar. Então eu vou trabalhar com esse aqui. Como diz ali, eu poderia usar o Google Authenticator ou o Alt também, qualquer outro que trabalha com essas autenticações de duplo fator, tá? Eu já tenho ele aqui instalado, então eu vou fechar aqui, vou abrir aqui o Microsoft Authenticator. Já tenho uma conta aqui, eu vou remover essa conta, só para a gente trabalhar como se fosse aqui a primeira vez, tá? Então, a primeira vez que vocês abrem esse app, ele vai pedir aqui para vocês adicionarem uma conta. Então, eu vou vir aqui, adicionar conta. Que tipo de conta? Então é uma outra conta que é Google, Facebook e no caso aqui Xcontact, né? E quando eu faço isso, ele abre a câmera, né, do celular para escanear esse código QR aqui gerado pelo Xcontact, tá? Então eu vou pegar aqui a minha câmera e vou escanear esse código QR aqui, tá? Vou ver se o meu emulador vai conseguir escanear, espero que sim. Ruim de controlar a câmera aqui com o emulador. Aí, consegui. Tá? Então, como a mensagem lá estava mostrando, né,
aparece aqui, né, xcontact do cliente ABC, traço admin, x5 soluções, né? Que é aquela mensagem quando a gente estava ativando o código QR, esse foi o nome da conta que a gente deu, né? Traço admin aqui para identificar o usuário. Vale ressaltar então que uma vez que vocês ativaram esse código QR, esse código QR aqui ele serve unicamente para liberar o usuário de vocês, tá? Então eu não posso pegar um código QR gerado aqui para tentar liberar um outro usuário, tá? Ele é único exclusivamente para aquele cliente, aquele usuário que ativou, tá? Então, tá aqui, tá ativado. Vou fazer o logoff aqui do sistema e vou tentar entrar de novo aqui com o usuário admin. Então, admin, eu digito aqui para logar e ele me vem uma mensagem dizendo assim: olha, erro 499, desconhecido, seu usuário precisa de duplo fator, tá? E aí, nesse momento, abre aqui um novo campo e esse novo campo é o que eu vou usar aqui para gerar, né, os códigos. Eu vou colocar aqui um código, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vou tentar entrar. Ele vai dizer, olha, código de duplo fator inválido. Eu vou pegar aqui esse código aqui, ó, e vou esperar passar o tempo dele, 467, 427. Pegar o novo, 240, 206, ó, legal. 240, 206. Vou até copiar ele aqui, né? E vou logar com ele, que eu acho que ainda está em tempo. Tá em tempo. É 30 segundos, tá? Então, loguei com esse código. Eu vou deslogar aqui e vou esperar passar o time aqui, né, dos 30 segundos. Às vezes o pessoal tem dúvida, né? Ah, será que um código, um token gerado aqui vai ser válido para sempre? Não, não é assim que funciona o duplo fator, né? Então eu vim aqui, admin, no meu caso, né? E aí ele diz, ó, você precisa de duplo fator. Eu vou informar aquele mesmo código que eu tinha informado antes, né? 240, 206. Vou tentar logar e ele já me diz aqui, ó, duplo fator inválido. Então é assim que funciona o duplo fator, tá, pessoal? É toda vez eu tenho que vir no smartphone e liberar, tá? 629, 777, 629, 777, tá? É legal, tá? É um recurso muito interessante a nível de segurança, tá? Isso realmente evita com que alguém logue com o usuário de vocês. É somente vocês, é quem tem o aplicativo com aquele QR Code escaneado que pode fazer login no usuário de vocês, tá? Para desativar o duplo fator, né? Então eu venho aqui, clico de novo lá na chavezinha, desativar duplo fator e aí está desativado. Se quiser ativar novamente, vai gerar um novo código QR, tá? Esse aqui que vocês incluíram aqui já não vale mais. Então, no momento que vocês mandaram desativar, isso aqui não vale mais. Qualquer código que isso aqui gerar, aqui, vocês tentarem logar, não vai funcionar mais. Então, no momento que eu ativar de novo, posso até manter o mesmo nome da conta aqui, não adianta, tá? Se eu ativei novamente, eu tenho que ir de novo lá no meu autenticador e escanear novamente o código QR, né, para voltar a funcionar, tá? Então, isso era sobre duplo fator. Tem outro recurso interessante a nível de usuários também, que são as fontes de autenticações externas, tá? Então isso vale aqui para os usuários que logam na interface web do Xcontact, também vale para os agentes que logam nos diversos aplicativos aí, Client Omni, Client SIP e vice-versa, tá? Independe da versão dos clientes, tá, pessoal? Porque isso é uma mudança a nível de Xcontact, a nível de servidor. Então, não precisa atualizar o cliente Omni, por exemplo, ou o cliente SIP para ele ter esse recurso aqui de logar em outras fontes de autenticação. Então, o que são essas fontes de autenticação? Como que elas funcionam, tá?
Tem um menu novo aqui, né? Então chamado fontes de autenticação. A gente tem nesse momento, nessa versão implementado aqui a autenticação com o Active Directory da Microsoft ou LDAP, tá? Qualquer um dos dois atualmente está funcionando. Então, como que funciona? Eu venho aqui, adiciono uma fonte de autenticação, dou o nome dela aqui, sei lá, fonte 123. Seleciono aqui o tipo, tá? Como eu falei, por enquanto é o DAP e AD. O AD aqui é o Active Directory, né? Aqui, inclusive, eu dou um aviso. A única coisa que muda entre o LDAP e o AD da Microsoft é que aqui embaixo, no Source Filter, esse parâmetro, o LDAP usa nesse formato aqui, tá? O ID igual a username e o AD da Microsoft usa nesse formato aqui, tá? Então basta eu vir aqui se for um AD e trocar, tá? É claro, aqui também, né, pode ser LDAP-S, tá? Então eu vou informar aqui o IP e a porta, vamos lá, sei lá, 192.168.1.1 e a porta 632, por exemplo. Bind DN, Bind Credentials, vocês precisam, né, saber essas informações. Tem um software que a gente usa aí para escanear o AD, às vezes quando o cliente passa para a gente, usuário admin, por exemplo, e a senha, administrator, né? Administrator. Então, vale a pena vocês darem uma estudada nesse software. Eu não lembro o nome dele agora, mas é alguma coisa como base diff source, alguma coisa assim, que ele vai mostrar as credenciais do jeito que a gente precisa, tá? Do tipo CN, DC. Aqui normalmente é o DC aqui é o domínio do cliente, né? Então, sei lá, vai ser local domain, por exemplo, e talvez não tenha o DCCOM aqui também, seja só local domain. A senha que é do usuário administrador. Não é um usuário administrador necessariamente, tá? É um usuário que pode fazer bind de, de conexão, tá? Aqui também no Source Base é interessante vocês usarem também esse software. Depois, se eu lembrar, eu vou pegar o nome e vou deixar nos comentários do vídeo. Porque às vezes você está lá dentro do AD e o AD não mostra que nem, né, o LDAP que mostra certinho. Você está com esse usuário dentro da unidade organizacional chamada, sei lá, X5, né? Dentro do domínio local domain, por exemplo, e sei lá, local, né? Digamos que seja isso. Então esse software ele enxerga bem direitinho, tá? Como que são essas unidades organizacionais, então é legal usar ele, a menos, né, que você já saiba isso. O que que isso quer dizer, né? Que o cliente ele pode criar uma unidade organizacional lá dentro do AD e somente usuários que estejam lá dentro dessa unidade podem logar no Xcontact, tá? Também um grupo específico, né? Então, se não, você tira isso e deixa que qualquer usuário do domínio lá do cliente pode logar, tá? É claro que não é assim necessariamente qualquer usuário, né? Mesmo a gente não definindo aqui uma unidade específica, porque esse usuário ele tem que estar cadastrado aqui no Xcontact, né? Claro que daí, como a gente está usando uma fonte de autenticação externa, a senha não é mais definida e não é mais controlada pelo Xcontact, mas o nome do usuário precisa estar ali, tá? Então aqui eu vou criar, por exemplo, aqui essa fonte 123 e vou salvar, tá? Aqui eu tenho o recurso de testar essa fonte de autenticação, então eu posso clicar aqui. Ele vai me abrir aqui os dados, né, que eu informei. Não, nesse caso, cadê o fonte 123 aqui? Ó, ele vai me abrir os dados que eu informei lá do LDAP ou do AD, e aí vocês podem usar lá um usuário
teste e a senha dele e testar a conexão, saber se os usuários vão conseguir logar aqui no Xcontact através dessa conexão que vocês colocaram, tá? Bom, criada a fonte de autenticação, vocês podem criar mais de uma, né? Várias, diversos servidores. Ela pode estar ativada ou não, tá? Então, se eu tenho, por exemplo, essa fonte de autenticação 123 e aí eu tenho diversos usuários que estão atrelados a ela, se eu vier aqui e desativar, nenhum usuário dessa fonte vai conseguir logar, tá? Então, esse é um recurso aí para bloqueio de login, né, em massa, digamos assim, tá? Bom, tendo a fonte de autenticação criada, aí eu vou. Tem dois lugares aqui para fazer dizer quem são os usuários que podem usar essas fontes aqui, tá? Então, primeiro é aqui o usuário do Xcontact. Então, eu venho aqui na edição dele e nesse caso aqui, ó, a fonte de autenticação é o próprio Xcontact. Então, né, eu tenho que definir uma senha aqui para esse usuário. E no momento que eu seleciono uma fonte externa, né, o campo senha ele some daqui, né? E aí esse usuário vai logar, vai informar o usuário e senha lá, né, da, da autenticação lá no AD ou no LDAP. É claro, né, pessoal, que esse nome de login precisa ser exatamente o mesmo nome lá da fonte, né? Por exemplo, aqui, né, a gente tem o LDAP da X5, então o meu usuário lá é fernando.rossato, eu tenho que aqui criar fernando.rossato, tá? A única coisa que muda é que a senha daí não é mais definida aqui, mas as permissões continuam, né? Tudo aqui pelo Xcontact. Então, mesmo eu tendo uma fonte de autenticação externa, eu tenho que vir aqui criar o usuário, né? E dizer quais são as permissões dele, né? O mesmo vale para os agentes, tá? Então, aqui no cadastro de agentes, eu tenho aqui daí na edição do agente, eu também tenho esse campo aqui, fonte de autenticação. No momento que eu tenho qualquer fonte de autenticação que não seja o Xcontact, a senha aqui é bloqueada, né? Eu não informo mais a senha aqui. No momento que eu informar Xcontact, libera o campo senha aqui para ele fazer a autenticação via Xcontact, tá? Então é isso, fonte de autenticação externa são meios de autenticação, né? O nome já diz, externos. Então o Xcontact não gerencia mais a senha do usuário, mas gerencia o usuário e suas permissões aqui dentro do sistema, né? Até porque não teria como ser diferente, né? Não teria como ir lá no AD do cliente e definir o que o agente, quais são as filas, né, que ele se loga, ou o supervisor, quais são os módulos que ele acessa, tá? Então, fontes de autenticação é isso, tá? Então, aqui então, a gente tem agora integração aí com AD e com LDAP. Um outro recurso que entra nessa versão são os logs de acesso, tá? Claro que tudo isso aqui mediante a autorização de vocês. Então, eu tenho que vir aqui no usuário, por padrão, os usuários não vão ter acesso a esses módulos novos aqui, nem a fontes de autenticação e nem a logs de acesso, nada. Vocês precisam vir aqui nesse cadeadinho e aí dizer que módulos que esse usuário, né, tem acesso. No caso do logs de acesso, aqui a gente tem alguns parâmetros extras, tá? São 4 parâmetros extras, então eu tenho que dizer que o usuário vai ter acesso ao módulo e também esses parâmetros aqui. Acho que aí vocês já vão entender melhor esses parâmetros, mas eu posso dizer se o usuário que tem acesso ao módulo de log de acesso, ele pode visualizar dados imputados, Uh, dados imputados no momento que eu vou criar alguma coisa aqui dentro do Xcontact, por exemplo, vou criar um cliente, criar um agente, então eu informo dados, né, para criar. Então eu posso dizer quem vai ter acesso a esse módulo aqui de logs, se pode ver esses dados que foram imputados, tá?
Assim como também os filtros, né? Quando eu tiro um relatório aqui dentro do Xcontact, eu informo diversos filtros ali, como período inicial, final, as filas, os agentes. Então, isso são filtros. Parâmetros, tá? Isso aqui é um pouco mais técnico. As rotas ali a gente chama e passa alguns parâmetros para ela. Então, isso não vai ser interessante para a maioria dos usuários. E visualiza dados retornados, tá? Isso aqui é importante. Também é uma questão de segurança. Vocês é que vão dizer se o usuário que tem acesso a isso ele pode ver isso ou não. Mas isso é bastante útil, principalmente nas rotinas aqui onde alguém apaga alguma informação, né? Por exemplo, se eu venho aqui e deleto um cliente, apago um cliente ou apago um agente, esse agente sumiu do sistema, apagou, ele é realmente removido da base. Então, nesse momento, vai ficar o log lá dizendo: olha, o usuário lá, fulano de tal, removeu o agente. Mas a rota ela é chamada com o código do agente, né? Então, nos dados retornados do servidor lá, vai estar, olha, o usuário admin aqui removeu o agente e os dados do agente era esse, era o agente, era o fulano de tal, né? Com os dados tais. Eu já vou mostrar isso aqui na prática que fica mais, vai ficar mais fácil talvez para vocês entenderem, tá? Mas só para dizer que, né, esse módulo de logs realmente assim, ó, são todas as ações dentro do sistema, dentro de qualquer módulo, seja uma configuração, seja um relatório, seja qualquer coisa, vai ficar registrado. E aí, se vocês quiserem dar acesso a algum usuário a visualizar esses logs, vocês ainda podem dizer o que que eles vão ver aqui dentro desses logs, tá? Eu vou acessar aqui para a gente visualizar, tá? Por padrão, então, vai exibir os logs do dia. Eu posso selecionar alguns usuários em específico aqui para visualizar os logs, tá? Essa pesquisa aqui ela é global, então ela funciona por qualquer informação dessas que estão aqui, né? Seja, sei lá, aqui, ó, por exemplo, a palavra config que está aqui, config, seja ela a palavra, vamos ver, delete aqui, ó, ou remove, tá? Então é uma pesquisa que nos ajuda bastante. Pode pesquisar também o próprio usuário, tá? Vocês podem ver que o usuário API aqui, que é a API, ele nem está na lista aqui, porque é um usuário que é usado só para os clientes se conectarem, né? Mas é assim eu posso até ver também tudo o que está nesse usuário API aí, tá? Bueno, o que que eu tenho aqui, né? Então eu tenho a data, eu tenho a rota que é a chamada, eu tenho uma descrição dessa rota, né? Isso aqui é mais técnico, isso aqui é mais, né, para o próprio cliente visualizar, né? Aqui é o método que é executado, é um pouco, às vezes é um pouco técnico, tá? Mas não é tão difícil de entender. Basicamente a gente tem quatro métodos, que é o get, post, put e delete, onde o get obtém informações, o post cria, o put atualiza e o delete, né, deleta. Aqui é o status que o servidor retornou quando alguém chamou essa rota, né, 200 ok aqui, ou sei lá, se às vezes tem algum erro dentro do sistema, pode retornar algo diferente, né. Qual é o usuário que acessou? Deixa eu avançar um pouquinho aqui. Isso. Aqui tem uns posts. Tem uns put. Qual o IP da máquina desse usuário? Tá? Aqui no meu caso eu estou acessando tudo localhost, por isso está tudo 127. O nome da máquina. E aqui entram aquelas permissões que eu falei, tá? Então aqui, por exemplo, ó, nós temos uma atualização de agente, ó, usuário admin, no dia tal, atualizou um agente, tá? Isso entra naquela questão que eu falei, ó, a rota é chamada assim, ó, agente 16. Isso aqui é o código do agente, né? Mas eu posso visualizar aqui, né, nos dados imputados, ó, tudo que foi informado aqui, né, nessa atualização de dados.
E também posso ver aqui daí o que que o servidor retornou, né? Nesse caso aqui ele só retornou o agente ID, tá? Mas isso são permissões que vocês podem dar, tá? Assim como aqui eu tenho outras rotas aqui, ó, que tem parâmetros de filtros, ó. Então aqui, ó, data inicial, data final, tá? Acho que ficou bem completo esse relatório. Então, literalmente se consegue ver toda e qualquer ação realizada por qualquer usuário dentro do sistema. É claro que isso é gigante, né, pessoal? Vai ficar muito grande. Aqui só eu usando o sistema aqui já deu 250 registros. Então, preparem-se para ser uma informação bem grande. Mas as pesquisas aqui estão rápidas, tá? Ó, aqui, ó, quando a gente desativou ali, ó, a dupla autenticação agora há pouco, ó, no iniciozinho do vídeo, ó, tá aqui, ó, que foi removida a dupla autenticação do usuário admin. Então, tudo fica registrado, tá? Aqui, se eu botar, por exemplo, W2FA aqui, né? Vai ficar bem certinho todas aquelas ações que a gente fez, né? Ó, quando a gente foi lá, ó, criou a dupla autenticação, depois a gente visualizou umas duas vezes, e aí depois a gente apagou, agora há pouco a gente visualizou de novo, né? Então, tudo aqui registrado, tá? Eu acho que assim, para o vídeo já está bastante longo, já está com meia hora, para não ficar mais longo ainda. Eu acho que essas são as principais mudanças, tá? Que traz aí na versão 370, que deve sair hoje, dia 28, ou no mais tardar aí no início da semana que vem, tá? Era isso, valeu, obrigado.